Assim que você terminar de assistir esse vídeo eu vou falar um pouco sobre narrativas, mas tem um vídeo anterior a esse, que já está no canal aí, que eu vou pedir para que você assista também, que um complementa o outro. Aqui eu vou estar falando um pouco sobre narrativas também, mas voltado um pouco para a pirâmide de Maslow. Eu vou te falar um pouco sobre o que é essa pirâmide, onde pesquisadores identificaram aí, o próprio Maslow, né, que foi o criador dessa pirâmide, em que ele vai identificando questões psicológicas e físicas, né, físico-biológicas, assim, que ajudam a você compreender um pouco o que nós somos, né? Então você imagina aí uma pirâmide e a base dessa pirâmide, o Maslow colocou as questões mais fisiológicas, né, voltadas assim à comida, água, abrigo, sono, aquelas questões da biologia das quais a gente nunca pôde negar, mas tem gente aí querendo negar, né? Você pode até se imaginar um cara com asas e achar que vai sair voando. Sinceramente, não existiu ainda quem, sem se utilizar de algum artifício como paraquedas ou alguma outra coisa, consiga provar que nós somos capazes de voar, senão por meios artificiais. Não temos asas. Então não adianta você imaginar que você é uma árvore, que você é um pássaro, que você é uma bola. Você vai descobrir de fato que você não é isso. As pessoas ficam negando a biologia como uma espécie de revolta contra Deus ou contra a natureza, e como se isso fosse resolver alguma coisa. Está mais fácil, sinceramente, você reconhecer que existe uma força superior e você viver da melhor maneira que for possível dentro dessa questão, do que você ficar se revoltar, né? Não vai mudar nada. Então essas questões de gênero, questões identitárias, estão mais sendo um incentivo a pessoa se revoltar contra a vida do que o contrário, né? Uma parte da nossa existência, ela está ali ligada a você aceitar o que você é de fato, né? Questões sociais você trabalha, estuda e tenta modificar, mas questões biológicas, sinceramente, não incentivo a loucura, né? O próximo ponto ali de baixo para cima nessa pirâmide, logo acima de fisiologia, está a segurança. São aqueles aspectos que vão te proporcionar uma noite de sono melhor, né? De uma segurança do seu corpo, que diretamente é uma segurança da sua vida, né? A segurança da sua família, e a propriedade tem uma função muito importante nisso. Isso já tem tantos, é milenar isso, e de repente aparece um bando de tonto aí, acreditando que esse é o problema da humanidade. Esse nunca foi o problema da humanidade, pelo contrário, baseando-se nos problemas de comportamento humano, do risco que um ser humano pode levar a outro, de grupos inimigos, de tribos inimigas, de países, regiões inimigas. Então você precisa se proteger, e a propriedade é a maneira pela qual fisicamente você pode diminuir pelo menos os riscos de você ser assassinado, da sua filha, da sua esposa ser estuprada ou alguma coisa do gênero. Então, quem luta contra isso está lutando contra a própria segurança do ser. Então, é um outro ponto que você deve pensar, e as narrativas tentando deturpar esse sentido. Por isso que esse vídeo tem a ver com narrativas ligado à pirâmide de Maslow, para te mostrar que isso é a maneira de você garantir-se, dentro do possível, vivo, no mínimo em condições de levar a sua vida adiante. As questões de reconhecimento social, que vai logo acima da segurança, são aqueles aspectos da vida emocional do ser humano, o amor, né, ligado à autoestima, à amizade, e novamente a família aparece aqui, que são os laços sociais. Então você não pode tomar nenhum ponto pelo outro aqui, você tem que tentar equilibrar essas questões e fazer um trabalho que você puder fazer para que você tenha uma vida melhor, garantindo que você tenha relações sociais com a sua família, com seus amigos, e que a sua autoestima fique boa, a fim de que você possa conseguir levar a sua vida adiante. São pontos aqui que as narrativas, elas tentam deturpar o sentido das coisas a fim de te dominar, de te controlar. A história da humanidade é basicamente uma história de tentativas de controle, né, ou de autoridade. A autoridade é tentar regular o mínimo possível, com o mínimo possível de questões, para que as pessoas possam sobreviver. Então, quando vem lá uma listinha de recomendações, que não dá nem para dizer se são regras, não chega a ser lei, mas por não matar, porque obviamente a única coisa que a pessoa tem é a vida dela. Se você tira a vida do outro, você está tirando a única possibilidade de existência que ela tem, independente de crenças religiosas aí, tá? Até que se prove o contrário, é assim que funciona. E aí então
você tem que fazer um trabalho não contra isso, mas a favor, e sabendo disso que se você e um grupo de pessoas estiverem trabalhando em função de manter a vida das pessoas, também a sua vida aumenta a chance de você conseguir manter a sua vida também. Logo acima desse ponto vem a de estima, né, de reconhecimento, de status. Então, como nós somos seres sociais, existe uma parte aí de reconhecimento do trabalho que você faz, como escritor, como lenhador, como mecânico, como médico, como advogado, e isso de fato traz alguma satisfação para você. Quando as narrativas tentam novamente distorcer o sentido disso, é quando você começa, por exemplo, a querer colocar ou deixar que coloquem o bandido como uma vítima da sociedade, né? A estima do cara ou da sociedade vai lá embaixo e os bandidos tomam conta. Então, não adianta isso, não aceite essa barbaridade de inversão de valores, porque a história já nos prova que uma sociedade de bandidos é uma sociedade pervertida em que a vida e aí todas essas questões abaixo elas vão se perdendo, né? Ou por meio de tentativas de narrativas aí de fazer você se transformar num animal ou num robozinho, né? Sem relações sociais ou sem a menor condição de entender que questões particulares devem se manter como particulares e não públicas, né? Não fazer coisas do mundo da fisiologia no espaço público. E as realizações pessoais, sim, né, que envolvem criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. Você, para chegar nesse topo da pirâmide, você tem que estar muito maduro, você tem que estar muito ciente do que você quer. Quando você atinge esse ponto sem um mínimo de maturidade, você começa a correr o risco de deixar um vácuo aí no meio, você fica sem segurança, sem meios sociais realmente verdadeiros, sua estima pode, com o passar do tempo, se perder. Por isso, baseado nessa história da pirâmide de Maslow, eu digo que pessoas como Michael Jackson, por exemplo, tiveram muitos problemas ao pular, né, porque muito jovem já fazia muito sucesso, realizações pessoais atingidas, criatividade, talento, desenvolvimento pessoal, aquela coisa toda, mas sem uma segurança familiar, sem um meio social adequado, tinha o reconhecimento, mas até que ponto aquilo de fato colaborava que a pessoa atingisse os objetivos ou mantivesse, e aí a vida da pessoa em algum momento desmorona. E aí, independente de outros pontos polêmicos que eu não vou entrar aqui, já que eu citei o Michael Jackson, parece que a pessoa fica infantilizada a vida inteira, né? Volto a dizer aqui, as narrativas tentam deturpar essas questões ou se utilizam dessas questões para te manipular. Você tem que estar muito atento ao risco de manipulação psicológica muito grande, e a ponto de uma pessoa defender um bandido como se aquilo tivesse alguma justificativa. A gente vê isso aí com um determinado político aqui no Brasil que foi preso, está mais do que comprovado que ele é o maior ladrão da história, se bobear, da humanidade, e ainda assim tem gente que fica defendendo esse cara. E o ano agora de 2022 nós temos um sério risco, na verdade, de ver nossa instituição chamada Brasil, o país que a gente tanto ama, ser denegrido, destruído, e como vem acontecendo com alguns outros países na América do Sul. Então, se você deseja pobreza para você, você já sabe qual que é o caminho, só virar à esquerda. Se você quiser ter alguma chance de reservar, de salvaguardar sua vida, sua segurança, seu reconhecimento social, seus amigos, sua família, você vai ter que trabalhar para isso. Se abandonar, se deixar nas mãos dos caras, você vai descobrir muito, infelizmente, tardiamente, sem conseguir reverter a situação, você vai descobrir que não haverá mais o que fazer. E aí, felizmente, talvez nem vivo nós estejamos daqui a alguns anos para poder. Infelizmente, até nem sei se eu gostaria de estar vivo num país como a Venezuela, por exemplo. Então, a Coreia do Norte e entre outros aí, a Argentina está indo para o buraco de forma acelerada. E parece que a multiplicação da pobreza por meio daqueles que dizem combatê-la, infelizmente, está se tornando uma coisa muito real.